Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Nesse podcast nós trazemos o seguinte assunto: cresce o número de produções cinematográficas em Roraima. As produções cinematográficas estão aí conquistando espaço e destaque em festivais nacionais e internacionais. E para falarmos sobre esse assunto, os nossos convidados de hoje é o Tiago Briglia, ele é cineasta, e também o Lucas Silva, ele é videomaker e diretor de fotografia. Sejam muito bem-vindos ao Entrevistas DPE. Obrigado, Adriana. Muito obrigado. Prazer todo nosso em recebê-los. Bom, para nosso começo de conversa, Tiago, como é que começou aí a sua paixão pelo cinema e o que te levou aí a fundar o Platô Filmes? O cinema ele tá presente na vida de todo mundo desde sempre, né? Eu sou da época ainda da principal janela de filmes, a sessão da tarde, né? Em que nós tínhamos a oportunidade de assistir vários filmes, né? Principalmente os filmes hollywoodianos, nesse horário, né, da tarde, aqueles que eram permitidos para as crianças. E também a gente é de uma geração em que as restrições também eram menores em relação à faixa etária por filme. Exato. Muitos filmes assistimos na tela quente, também no sabadão, que tinha, né, nos sábados, né? E acaba que eu sou também fruto disso, né, de alguma forma. Apesar de não ser um cinéfilo de carteirinha desde cedo, assim, né? Como eu morava num sítio, eu sempre estive aproveitando ao máximo o ambiente externo, né, de onde eu morava. Mas, de fato, a minha relação com o cinema, ela começa a se efetivar, né, no curso de comunicação, né, de jornalismo, onde eu, nas disciplinas de telejornalismo, de produção audiovisual, acabei focando no fazer documentário, né? E aí, a partir disso, minha conexão com os filmes foi se dando por meio da linguagem de documentário. Aí, a partir do momento que eu fui me aprofundando, eu fui percebendo que o que eu estava fazendo estava muito mais para o cinema do que, propriamente dito, para o jornalismo, né? Então, aí eu fui estudar, fui me aprofundar. Em paralelo, eu tive a oportunidade de ganhar alguns prêmios já com os meus filmes. Comecei a circular, exibir os filmes em outras partes do Brasil, né, com temáticas de Roraima. E isso, de fato, chamou muita atenção, né, do público. E à medida que essas oportunidades foram se ampliando, né, naturalmente a gente também foi, né, abrindo portas para fazer mais filmes. Então, eu começo ali na Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal de Roraima e, na sequência, eu faço 2 DocTVs, que são um programa do governo federal que fomenta a produção audiovisual, com a produção de documentários, e nessa produção eu tive a oportunidade de conviver em Brasília com vários cineastas, com outros realizadores e outros professores, né? E esses filmes circularam, eu fui junto e eu falei, cara, quero fazer isso mais vezes. Nossa, que bacana, hein? E aí, a partir disso, eu faço uma carreira, né, paralela. Eu tenho formação em comunicação e em turismo, eu era concursado do governo, né, nessa área. E essa atividade estava sempre em paralelo, né? Mas em determinado momento da vida eu tive a oportunidade de estudar, fiz 3 anos de cinema, uma especialização fora, né? E quando eu retornei para Boa Vista, eu já, de fato, fundei a Platô Filmes, né, que é a minha produtora e que, inclusive, está fazendo agora, no mês de outubro, né, 10 anos. A gente está completando um ciclo, aí, né? E nessa trajetória muita coisa aconteceu, muitas pessoas interessantes com quem eu me conectei, né, desde o princípio. Em paralelo, eu dava aula no curso de comunicação da Estácio, fui me conectando com muita gente boa ali, né, disposta a trabalhar. E, além dos documentários e das ficções que vieram depois, a gente naturalmente faz a produção institucional, né? A gente faz publicidade, faz os vídeos, né, que é para garantir o ganha-pão. Porque essa atividade cinematográfica, ela tem uma logística, né, um desafio enorme, né, do ponto de vista de se viabilizar financeiramente. A gente conseguiu e tem conseguido aprovar vários projetos. O cinema nacional, né, ele basicamente depende de política de incentivo,
né? Não é um tipo de realização audiovisual em que você... eu quero fazer um filme e bato ali na porta de um empresário e de outro e vou conseguir fazer um filme com apoio aqui e ali. Não dá, né? É uma área que envolve muitos profissionais. Por menor que seja a produção, você... No campo do cinema, você envolve ali um diretor de fotografia, envolve um roteirista, quando você não, enquanto diretor não é roteirista, mas envolve o técnico de som, envolve alguém de produção. Então, na melhor das hipóteses, você trabalhando aí com uma equipe muito enxuta, você vai envolver um ciclo de várias pessoas. Então, ele depende, né, de uma política de incentivo, que ela existe há alguns anos já no âmbito federal e que em Roraima, especialmente do ponto de vista das políticas públicas locais, a gente ainda está muito engateando, né, de pensar essa caminhada. Mas a Platô Filmes ela sempre conseguiu galgar esses espaços, né, de ocupar uma posição aqui na Amazônia, como também abrindo, a partir do momento que a gente conseguiu captar recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, que é vinculado à Agência Nacional de Cinema, né, que fomenta, de fato, a produção audiovisual nacional. E nesse caminho a gente vai se conectando com as pessoas e formando parcerias, né, para que as produções aconteçam. Então, estou aqui inclusive com o Lucas, né, que é um desses grandes parceiros que chegou na Platô e desde a sua chegada já viveu inúmeras experiências, né, com a gente e acabou, né, conquistando um espaço, né, de hoje poder, né, assumir diversas etapas de uma produção, né? Tanto como diretor de fotografia, enfim, filmmaker quando precisa. E assim a gente vai se conectando com várias pessoas e formando o que a gente chama da nossa cena audiovisual, que ela depende essencialmente de vários profissionais. Então a gente está sempre trabalhando para estimular que outras pessoas se profissionalizem, né? Se capacitem para ocupar esses inúmeros espaços que envolvem na produção audiovisual. Fiz uma passando da minha trajetória, mas ao mesmo tempo já contextualizando, né, da cena local. Isso tudo a gente se organiza por meio de uma associação. A gente tem uma associação roraimense de cinema, né, que acaba aglutinando esses diversos profissionais, né, que de alguma forma estão ali também focados, interessados em fazer cinema. Olha que bacana. E no caso jovem, ele tem esse interesse pelo cinema, ele quer aprender algo. Como é que esse jovem vai encontrar hoje, por ser ainda carente, né? Uhum. Como é que ele vai encontrar essa oportunidade de estar aprendendo, de estar se qualificando para entrar nesse meio também? Esse é um desafio, porque você hoje em Roraima tem pouquíssimos cursos, né, presenciais de formação na própria área de comunicação como um todo, né? Exato. Você tinha aí, a Estácio tinha curso de publicidade, design, né? Já teve jornalismo, hoje não tem mais nenhum curso na área, né? Hoje, basicamente, de formação, acho que a gente está restrito a um curso presencial de jornalismo da Universidade Federal de Roraima, né? Que é o mais próximo. E acaba que as pessoas vão transitando por outros cursos, né? Ainda mais quando você tem a sensibilidade artística, né? Então, você vê muita gente do audiovisual, que é da área da música, que é da área das artes visuais, né? Se embrenhando por esse universo e, claro, hoje você tem inúmeras plataformas digitais que oferecem cursos, né? Mas ainda é restrito, né? Então, à medida do possível, a gente vai tentando também, dentro da Platô, ao longo desses 10 anos, a gente sempre foi fazendo ações de formação por meio de oficinas, por meio de pequenos cursos, né? Enfim, durante as nossas produções, de chamar pessoas também, né, que estão ali dispostas a aprender, um estagiário, né, para que aos poucos a gente vai consolidando essa cena que depende de profissionais qualificados. Claro que à medida que o mercado vai crescendo, vai se desenvolvendo, essas demandas vão vindo, né, mais profissionais vão se inserindo e acho que assim a gente vai consolidar a nossa cena audiovisual. Muito legal. Quais foram aí os principais desafios aí que você enfrentou no início aí da sua carreira como cineasta? Primeiro, acho que o desafio por si só de seguir essa jornada, né, que não é uma jornada comum no contexto que a gente está inserido, na perspectiva diríamos, empresarial, né, empreendedora, né, porque às vezes você pode participar de uma maneira isolada aqui, né, tem gente que é muito fã da área, gosta de ter experiências, mas não adota isso como uma profissão, né? Como
o seu, enfim, sua atividade profissional, né? E eu, a partir do momento que eu tive aquela decisão ali, de fato, de largar meu certo, né? Meu concurso, né? Para embrenhar nesse ramo, eu já entendi que eu tinha que ter essa veia assim, empreendedora, né? Mas eu não sabia em que nível isso se daria, né? Então, ali a gente começou com muita vontade, fazendo, e claro que o foco do nosso trabalho sempre foi fazer produções audiovisuais que tenham esse toque do DNA amazônico, roraimense. A gente nunca teve aquela ideia de querer só reproduzir um modelo de linguagem audiovisual feito em São Paulo ou nos Estados Unidos, né? E acaba que muita gente passou a nos reconhecer por isso, por ser uma produtora audiovisual que, fazendo cinema ou publicidade, tem um toque regionalista, tem um toque ali que gera... ali o contexto, que né? vai gerando esse sentimento de pertencimento, de se identificar na tela, Exato. Né? Então isso foi algo que foi tornando a gente conhecido, né? Então esse desafio inicial de ter que pensar a produção audiovisual não só pelo fazer, você pensar em fazer e ao mesmo tempo de se sustentar nesse processo é algo desafiador, porque o audiovisual, a gente está aqui, né? Só com os recursos de áudio você sabe a estrutura, o valor que envolve, né, um microfone, né, uma ilha de edição, aí quando você envolve câmera e vários outros recursos em que geralmente são produtos que não são fabricados no Brasil, são todos preços dolarizados, né? A gente sabe que o custo disso vai ainda, né, se potencializa. Exato. Então isso tudo é um desafio quando você está pensando ali, pensar em se estruturar, né, do ponto de vista de uma produtora focada num nicho tão específico, né? E naturalmente a gente encontrou esse caminho de fazer outras produções, né, como próprios vídeos institucionais e publicitários, para que isso pudesse fazer a cama, diríamos ali, para a gente poder ter a cama para dormir enquanto vai desbravando esses outros caminhos, que é o que realmente nos toca. A gente quer contar histórias, a gente quer apresentar essas narrativas, seja ela num documentário, seja ela numa ficção, seja ela num vídeo de animação, né, que fala um pouco sobre a gente, sobre essa Amazônia que é tão desconhecida, né? E eu acho que isso também é um ponto positivo para a nossa trajetória. Hoje a gente consegue acessar, né, vários mercados do ponto de vista de visibilidade para os nossos filmes, porque as pessoas de outras regiões e de outros países querem saber mais sobre Roraima. Querem saber mais sobre como é que é a paisagem, como é que são as pessoas, como é que são, né, os hábitos, os costumes, os conflitos, os desafios que a gente tem aqui. E o cinema, ele é essa porta, né, de visibilidade. Exatamente, de retratar. Então foi isso que te motivou a falar da Amazônia, das nossas riquezas, da cultura, do pessoal indígena. Você fala tudo isso nos seus documentários, nos seus filmes. Fala pra gente, o que é que você conta daqui? Solta um pouquinho pra nós. Um dos primeiros filmes que eu fiz chama Nas Trilhas de Macunaíma, que era justamente esse meu objetivo enquanto um roraimense, né, que ouvia falar de Macunaíma, ouvia falar de Macunaíma, e ao mesmo tempo não sabia diretamente o que significava cada um e as distinções. E aí eu escrevi um projeto, ganhei um prêmio para fazer esse filme e juntei minhas duas vontades, né? Que era conhecer mais sobre essa história e ao mesmo tempo visitar o Monte Roraima, que era o lugar que eu era doido para conhecer e não tinha dinheiro para ir lá, porque sempre foi caro. A partir do momento que eu consegui esse recurso, eu falei, vamos fazer isso, vamos juntar as duas vontades. A gente foi para o Monte Roraima, fez um filme, e essa temática indígena, que é uma temática basilar da nossa sociedade, da nossa cultura roraimense, e que muitas vezes aqui ela é muito relegada, sabe, a um segundo plano, porque a gente nesse contexto urbano, né, de formação de uma cidade com gente vinda de vários lugares, né, a gente tem esse olhar um pouco até colonizador de achar que a gente vai saber qual é o melhor caminho para Roraima, para a cidade, né, e a gente acaba querendo tomar um espaço que é de direito, que é factual, que é dos povos tradicionais que já estão nessa terra há muito mais tempo, né? Então, hoje, quando se fala que o futuro é ancestral, né, a gente tem em Roraima a chave do saber,
né, e de todas as potências, de todas as riquezas naturais, né, e culturais para pensar, né, um amanhã diferente. Infelizmente, a gente acaba vendo muitos projetos desenvolvimentistas muito similares ao que já foi feito em outros estados e que já deu errado, né? Mas a gente, às vezes, muitas vezes, não tem, né, essa sensibilidade, né? Eu digo, a gente, enquanto sociedade como um todo, né? De perceber e acha sempre que o de fora é o melhor, sempre o que vem, né? Né? O que está vindo de outra região, o que já deu certo, esses projetos. Acho que esse é um desafio posto para o estado de Roraima. Acho que a gente ainda patina muito. A gente ainda fica, né, muito batendo palma pra gente que vem de fora e às vezes se impõe aqui. E não é numa perspectiva bairrista, sabe? Acho que Roraima sempre foi feito por essa integração, né? Mas entendendo que a gente tem uma identidade, a gente tem uma matriz identitária, né? E isso tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. E os nossos filmes, as nossas produções perpassam essencialmente por isso, assim, sabe? Por a gente se identificar, se reconhecer e se valorizar, né? Enquanto povo do extremo norte, enquanto povo transfronteiriço, né? E eu acho que nesse espaço aqui onde a gente está falando, né? No espaço da defensoria, que, né, tem esse preceito de atender, né, a diversidade, né, na perspectiva humanista, muitas vezes, né, por onde o Estado não atua, né, seja pela viés do direito ou da política pública de fato. Eu acho que é importante a gente destacar isso, sabe? Roraima, a gente tem que parar de achar que tudo que vem de fora é a solução para os nossos problemas, nossos desafios aqui. E a gente acaba dando vazão a isso de alguma forma pelo cinema, que é uma forma também de colocar, né, essa opinião para fora. É um instrumento político também, né? O cinema, a ferramenta audiovisual, a gente sabe o quanto que ela é valorizada, ela tem uma força e a gente tenta canalizar isso para as nossas produções, para a nossa filosofia, para a nossa maneira de enxergar, que é uma maneira de valorizar essencialmente, né, as nossas tradições, nossas perspectivas presentes dos antepassados e do futuro também. Exatamente. É uma forma aí de chamar a atenção para a gente valorizar o que é nosso, né? Não esperar ser reconhecido lá fora, seja reconhecido aqui, né? E de fato isso acontece, né? A gente tem mais espaço de visibilidade lá fora do que aqui, né? Exatamente. Mas eu acho que isso é um processo que a gente já aprendeu a lidar com isso, né? Então a gente, com os nossos filmes, né? Já foi filme exibido em todos os continentes, praticamente. A gente já teve filmes. Já fomos premiados em festivais importantes no Brasil e fora do Brasil, né? Que maravilha. E aqui, naturalmente, as pessoas às vezes batem palma, acham massa e tal, mas na prática não quer entender, não quer se aprofundar. E eu acho que as mudanças de fato precisam, depende de políticas públicas, né? Esse cinema que a gente está fazendo, se a gente tiver uma política pública não para ajudar, mas para pensar, sabe, o que a narrativa audiovisual ela pode representar para o nosso estado, eu acho que isso a gente vai para uma outra dimensão. Os próprios americanos, né, falando do de fora, em Hollywood, eles têm de muitos anos essa política de pensar que aonde vai o cinema deles, vai a cultura norte-americana, né? E eles também se tornaram hegemônicos. Não que a gente queira ser hegemônico, mas a gente quer mais espaço e, sem dúvida, a narrativa audiovisual ela abre isso, né? Porque nem todo mundo vai chegar aqui em Roraima, mas o filme, o conteúdo produzido aqui pode chegar em qualquer lugar. Exatamente, com certeza. E Tiago, olhando aí para a sua trajetória, qual foi aí o momento mais marcante aí da sua carreira até agora? Nossa, pesado. A gente vive muitos momentos, né? Assim, é uma área que ela é muito dinâmica. Hoje você está aqui produzindo um vídeo institucional, daqui a pouco você está ali numa comunidade indígena, né, produzindo um documentário, daqui a pouco você está sobrevoando, como o Lucas acabou de fazer umas imagens, né, de uma outra Roraima que a gente nem conhece, de outro estado que a gente nem conhece e está aqui, né? Então são muitas emoções continuamente, né? Mas sem dúvida as experiências com as pessoas é o que marca, assim, sabe? A forma como interage, a forma como eu visitei o Monte Roraima, como eu conheci as culturas ali do entorno do Monte Roraima, como elas têm a visão de mundo, sabe? Particular e de onde a gente tem muito a aprender. Acho que essas coisas são coisas que me vêm agora, assim, sabe? Muito marcante dessa jornada, né? A oportunidade de aprender com
com o outro ali, né? Diferente, né? Mas ao mesmo tempo se abrir para os aprendizados dessa diferença. Vivenciando, né? Vendo de perto. Muito bom mesmo. E fala pra gente aí quais as influências culturais e cinematográficas aí moldaram o seu estilo como cineasta. Por vir do jornalismo, né, e do documentário, eu tenho essa característica de pensar as produções de maneira mais próxima da realidade, né? Então, esse toque ali do documentário ou de narrativas com drama, mas com uma perspectiva social, né? Então, minhas referências, por exemplo, nacionais, sem dúvida, aí você não tem como deixar de citar o Fernando Meirelles, né? Que é um diretor muito conhecido, diretor do Cidade de Deus, né? Que é um filme mais reconhecido no mundo, né? Do Brasil. O Walter Salles, que é um outro diretor importantíssimo do nosso cinema nacional, que por mais nos seus filmes de ficção consegue trazer uma sutileza de pontuar os dramas sociais de uma maneira poética. Então, quando eu estou fazendo um filme que tem essa perspectiva mais da realidade social por meio da ficção, sem dúvida ele é o cineasta que mais me ocorre, assim, sabe, no primeiro plano. Aí tem Eduardo Coutinho também, que é um outro documentarista que tem uma capacidade de extração do conhecimento do outro através da fala, sabe, do texto falado ali, você consegue fazer essa imersão, né? E aí tem, no ponto de vista latino-americano, tem Lucrécia Martel, que é uma outra diretora argentina que eu gosto muito, né? E aí vai subindo aí ou descendo, ou nessa horizontalidade, né? Outros cineastas também, né? Que acabam povoando, né? Nosso imaginário desde sempre, como o próprio Spielberg, né? Tem um outro cineasta que eu gosto muito, que é o Wim Wenders, e por aí vai. Falando nisso, né? Eu tô aqui ao lado de um cinéfilo de carteirinha, né? Que acho que ele já vem um pouco dessa conexão com o audiovisual por esse gostar de assistir, né? Outro dia recente a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Sobre as referências. E ele é um cara que praticamente morava numa locadora de filme, né? E aí eu acho que ele veio mais pelo encantamento do cinema e agora tá vendo a ralação que envolve o fazer audiovisual. Quanto custa, o trabalho que dá para fazer tudo aquilo, né? Eu adoro documentário. Eu acho assim que a gente aprende tanto assistindo a um. E agora conversando com uma pessoa que faz documentário. Muito interessante, muito legal. Queria ouvir do Lucas um pouco sobre essa referência dele, porque eu acho que além de ele ser uma geração um pouco diferente da minha, né, depois ali, mas não tanto, né? Mas ele tem essa coisa, né, de vir dessa cultura da cinefilia, né, de assistir e que rola um encantamento e depois ir para esse caráter do fazer audiovisual, né, que envolve outros níveis de complexidade que às vezes frustra ou pode gerar uma paixão maior. Lucas, fala um pouco de você aí, dessa tua paixão aí pelo videomaker, diretor de fotografia. O que te levou a fazer essa profissão? O que te inspirou? Bem, como o Thiago falou, né? A gente estava conversando um dia desses sobre isso, né? Sobre referências e tudo mais. E quando eu comecei, eu sempre gostei muito de assistir filmes, sempre assisti bastante, sempre... Uma das coisas dos meus lazeres preferidos sempre foi assistir TV e a minha mãe, quando ela ia me buscar na escola, quando eu era pequeno mesmo, ela sempre demorava um pouquinho e a minha escola ficava de frente para uma locadora, então eu esperava ela lá dentro e eu ficava lendo os encartes, passava horas para escolher cada filme que eu ia assistir, que eu ia alugar para a semana, e eu ficava a semana inteira assistindo esses filmes. Então acho que começou daí mesmo a minha paixão pelo cinema ou pelo meio, acho que vem daí, mas eu sempre me vi nessa capacidade de envolvimento artístico. Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de música. Eu fui músico, sou músico há muitos anos também, antes mesmo de entrar na área. Então, necessariamente não foi... não digo que me senti frustrado na hora de entrar nessa área do audiovisual, porque eu já
desde muito cedo eu sempre procurei entender muito como funciona. Então eu já tinha pelo menos uma noção básica, né? Quando a gente está de fora a gente tem só uma noção básica. Quando a gente está entrando para fazer, que a gente realmente percebe todos esses níveis de trabalho e tudo mais. Mas eu acho que de referência mesmo, eu me vejo numa posição onde eu estou bem no início da minha carreira, né? Faz pouco tempo que eu migrei de fato para essa área, apesar de sempre ter sido uma área que sempre me despertou muita paixão, sempre tive muita vontade de fazer. Eu passei muitos anos fazendo outras coisas, né? Eu era do direito também, passei alguns anos da faculdade, eu não cheguei a concluir, mas eu passei dentro da faculdade, passei por várias frentes, né, da área, e não me identifiquei muito. E foi um dos fatores que me fez pensar e tentar migrar para essa área do audiovisual para ver o que eu conseguia fazer. E eu me enxergo hoje realmente nesse papel de iniciando a minha trajetória, né, antes de entrar para a Platô Filmes e desempenhar minhas funções lá. Eu já tinha começado a estudar, tudo mais. Meu primeiro contato de fato com a área foi um curso que foi ministrado pelo ECA, né, que é uma escola que o Thiago também é um dos fundadores. Como é que eu posso dizer? É isso. Pois é. Que foi um curso de roteiro que eu não me imaginava escrevendo assim, mas eu pensei, eu quero começar a fazer isso. Então eu fui, fiz o curso. E de lá começaram a aparecer essas oportunidades para mim. Eu comecei estagiando numa empresa privada primeiro, no setor de comunicação. E depois passei consegui um outro emprego já saindo do estágio. Depois o Thiago me chamou para compor a equipe lá da Platô Filmes. E de lá eu tenho desenvolvido os meus projetos também. Eu ainda não concluí, mas eu fui aprovado também nas leis de incentivo à cultura para a produção audiovisual. Então, eu me vejo realmente nesse papel de começar a colocar as minhas influências em prática, as minhas visões em prática. E acho que esse espaço que tem surgido é extremamente importante para alguém que, como eu, estou começando a minha carreira, mas o espaço está lá, né? Então, contar com esses incentivos é essencial, sem dúvida. Uma das coisas mais importantes assim que eu acho é a gente se encontrar naquilo que faz, você ter paixão, você ter amor por aquilo que você faz e você encontrar as oportunidades e agarrar ali e seguir aquele rumo e se sentir feliz e satisfeito com aquilo ali que você está fazendo. Por quê? Porque você tem paixão. Eu, como você falando aí, eu estava, nossa, me identifiquei, lembrei de mim, né? Sempre fiz outros trabalhos, mas essa área que era a minha paixão de fato, o rádio. Eu tenho paixão pelo rádio. Nossa, sou apaixonada, me sinto realizada, me sinto feliz. Sabe aquela coisa que você tem amor de verdade? Assim como vocês também. Muito bom. Tinha outras coisas e vieram acabar nesse ramo de comunicação. Isso é muito bom. E hoje você está completamente imersa nesse universo. Olha, eu falo que nem ele, eu tô começando, eu tô engatinhando ainda mas a gente chega lá, um dia de cada vez, sem pular as fases, dando o melhor de si todo dia, né? E aí vai, bola pra frente, porque é isso que a gente ama fazer. Eu acho que todo dia a gente acaba aprendendo um pouquinho. Eu falo dia. Isso da minha posição, eu imagino que é o mesmo pro Thiago também, que já tá nessa trajetória bem mais tempo que eu. Pode não ter tanta diferença de idade, mas pelo menos de tempo de trabalho na área tem. Né? O cara é um gigante da indústria audiovisual roraimense, dá para dizer isso. E eu tenho certeza que cada dia, cada semana, ele aprende um pouquinho mais. Né? Isso é verdade para ele, é verdade para mim, é verdade para qualquer pessoa que for entrar nessa área e na área do fazer artístico, com todas as dificuldades que a gente tem no nosso estado, no nosso país, a gente realmente tem que se desdobrar muito e aprender muito para conseguir fazer as coisas darem certo. Isso, é muito dinâmico, né? Uma área que envolve muitos aspectos para uma produção acontecer, né? Verdade. E aqui, a gente agora que tem a vivência com outros mercados também, e quando as pessoas... tem quem faz isso... Mas essa mesma pessoa faz essa outra coisa? Eu falei, faz. Não que seja o ideal, mas, por exemplo, eu
né? Já faço do roteiro, já fiz do roteiro, produção, direção de fotografia, sabe, a direção de cena. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Não recomendo, nem acho nem me orgulho de dizer isso, assim, mas por ter um mercado muito pequeno ainda, né? A gente acaba tendo que transitar e fazer mais de uma função em determinadas circunstâncias, e também dependendo também de orçamento, né? Dependendo de orçamento que a gente tem para uma produção, a gente tem que acumular um pouco mais de funções, né? E no dia a dia, por exemplo, da publicidade local, a gente acaba às vezes tendo que acumular algumas funções também. Mas para o cinema, de fato, a gente tem as caixinhas, né? de atribuições, de função. E acaba que a gente tem um pouco de experiência para passar em alguns... por já ter passado em vários departamentos, né? E fala pra gente aí, o que você aconselharia aí? Daria para os jovens roraimenses, né? Diria para os jovens que desejam iniciar uma carreira no cinema. Ficar menos nas redes sociais. Acho que esse é um desafio que está posto para todos nós, em todas as fases da vida. Verdade. Está mais do que provado que a rede social ela tem a sua importância, ela tem o seu valor. Mas e nas oportunidades que eu tenho de contato com jovens que já estão completamente imersos nesse universo, não seja só um consumidor de conteúdo, que também tenham a capacidade de fazer o senso crítico do que está ali consumindo, né? Mas muitos que têm potencial de ser produtor de conteúdo, né? Então a gente agora mesmo está fazendo uma oficina de produção audiovisual num projeto, né, social da Casa de Timóteo lá no Nova Cidade, né? E estamos tendo contato com vários jovens ali na faixa de 14 a 17 anos, né? E a gente passando aí, estamos indo para a 13ª aula com eles, semanal, ensinando desde a leitura de uma obra audiovisual, a escrita de um roteiro, a produção de um filme, a edição do material, a atuação. Então a gente está finalizando um ciclo que eu considero extremamente importante, que é de gerar esse sentimento de que também pode ser produtor de conteúdo. E um produtor de conteúdo que vai para além do que esse universo das selfies, né? Que falam muito, que atinge mais um campo egóico, né? De a gente se alimentar ali pelo que a gente está divulgando da nossa imagem, das curtidas que a gente está recebendo, né? Produzindo aí enfim, no nosso cérebro, né? Esse sentimento de satisfação por estar recebendo ali, por estar sendo visto, mas e produzir conteúdos também que gerem interesse, né, coletivo, e até que gere também possibilidade de remuneração, né? Então, naturalmente, é contraditório, mas é sair mais da rede social para estar mais também, né, de uma outra perspectiva. E aí, nesse campo do audiovisual, é essencial repertório, né? Você assistir muito conteúdo, de uma maneira também mudar um pouco a perspectiva só do entretenimento ali, né? De assistir pelo assistir, começar a enxergar, né, esse ponto de vista ali da direção, a atuação, né? E também nessa mesma linha se conectar com, nessa mesma pegada que eu falo do nosso fazer, né, dos jovens se conectarem com quem está fazendo, sabe? Se estão me ouvindo aqui, sabe, soube da Platô, soube de mim, soube do Lucas, pesquisar quem está fazendo cinema aqui em Roraima, como está fazendo, né? Porque é um mercado pequeno, é uma área que de alguma forma você consegue se conectar com as pessoas, né? Então tem que ter essa vontade. Mas acima de tudo, tem que querer contar uma história, né? A essência de tudo é você ter esse ímpeto de querer contar, sabe? Uma história, uma narrativa em que você quer mostrar ali a sua opinião, o seu pensamento, o seu sentimento em relação a um tema, um assunto, a uma pessoa, por meio da linguagem audiovisual, né? Eu acho que isso é fundamental. E por fim, não menos complexo que as outras coisas, gostar de gente. Porque é uma arte que você depende de outras pessoas.
como eu já falei anteriormente, o cinema não é uma arte solitária, não é uma arte que você consegue como, por exemplo, na fotografia em si, né? Na própria pintura, né? Dependendo da situação, você consegue ali desenvolver um trabalho mais individual, né? O cinema é essencialmente coletivo. Para você fazer uma história acontecer, você tem que convencer pelo menos 2, 3 pessoas ali a apostar aquilo contigo, sabe? Que seja o ator, seja a própria pessoa ali que vai ser entrevistada, se for um documentário, seja o editor que vai ter que apostar naquele teu projeto ali, que especialmente no começo de carreira você faz sem grana, né? Então tem que fazer as pessoas apostarem e você vai lidar com a diversidade de pensamento, de sentimento, né, das pessoas com quem você se envolve. E por mais amigo que seja, na hora de produzir, o bicho pega. Porque é muita demanda, muita coisa. Então, sabe, tem que ter esse ímpeto de saber lidar com o outro, com o diferente, para você poder ter minimamente aí uma jornada a ser trilhada no audiovisual. Tem que ter um jogo de cintura, né? Para lidar com tudo isso, lidar com uma equipe, montando tudo ali, fazendo. Nossa, devo imaginar. Tem que ter um dom mesmo especial para isso. Você tem que gostar mesmo, né? Eu vi uma frase, eu não vou lembrar quem que foi que disse, mas era mais ou menos nessa linha que o Thiago tinha comentado, né? Que para fazer uma pintura você precisa de um quadro, para fazer uma escultura você precisa da matéria-prima, para fazer um filme você precisa de um exército. Então, acho que quanto mais pessoas dispostas a trabalhar a gente tiver aqui no nosso mercado, isso só vai ajudar, isso só vai somar, sem dúvida. Né? É um mercado que tem crescido bastante. Eu me insiro nessa jornada já. Mas eu mesmo, como eu falei, né? Eu sempre gostei muito da área e sempre busquei muita informação. Então, eu concordo bastante com o que o Thiago falou, né? Que a gente, no nosso meio, né, que a gente está realmente tão imerso nas redes sociais, isso pode ser bem prejudicial, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa, informação sendo jogada pra gente a todo momento. Então a gente precisa sempre buscar saber filtrar o que é importante, o que é valioso pra gente levar, né? Até mesmo para quem a gente pega de informação que tá tentando, não sei, quando você pega de alguém ensinando alguma coisa, você sempre tem que tentar desenvolver o seu senso crítico e avaliar o que é bom de verdade, o que vai somar para mim e o que eu posso pegar de informação positiva e seguir em frente na minha caminhada. Que vem agregar, né? Isso. Exatamente. Mas mesmo assim, qual é a visão sobre o crescimento do cinema em Roraima aqui nos últimos anos? Eu acho que a gente está conseguindo, né, constituir uma comunidade de realizadores audiovisuais. As políticas de incentivo que o governo federal tem oportunizado, a gente vem de um ciclo difícil, né? A gente tinha um cinema em construção, em consolidação. Eu mesmo acessei vários prêmios, né, de edital, de concurso. Na última gestão do governo federal, a gente teve um completo cerceamento, né, desse direito de produzir audiovisual. A gente ficou 4 anos sem nada de política de incentivo à cultura como um todo, e o audiovisual sentiu isso na pele, mas a gente tem conseguido, isso tem sido retomado, né, aos poucos, e as próprias leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, né, que tem oportunizado vários artistas no Brasil todo a produzir conteúdo, tem sido um espaço interessante de fomento, sabe, para que a gente tenha mais realizadores. E por meio da nossa associação de cinema, como eu falei, que é a Arcine, a gente tem conseguido também fazer essas pontes. Hoje a gente tem um desafio que é o quê? Envolver cada vez mais mulheres realizadoras também, para além da produção, para além do roteiro, mas a gente quer ter cada vez mais diretoras, sabe? Contando suas histórias, com seus temas. Então esse é um desafio que está posto, né, no nosso âmbito associativista, né? Mas sem dúvida esse momento é um momento legal que a gente está vivendo, sabe? De várias pessoas produzindo conteúdos diferentes e a gente se conectar, né? Como eu falei, né? A gente precisa ser parceiro, né? Somos poucos e se a gente ficar aí nos nossos individualismos, nos
nos interesses só particulares, a gente não desenvolve a nossa cena audiovisual e é ruim para todo mundo. Com certeza. E como é que você vê aí a evolução do interesse do público local pelas produções roraimenses? À medida que a gente vai tendo esses filmes produzidos, selecionados e premiados fora, né, a gente acaba chamando atenção, né? E aí a gente tem a parceria da mídia local, né, que sempre que precisamos dar visibilidade para as nossas, nossas notícias a respeito do universo do audiovisual. A gente também tem aberto canais de possibilidade de exibição, porque também para a plateia conhecer, né, para o público precisa ter janela de exibição, onde as pessoas vão assistir, né? Então, tem sido criadas algumas mostras de cinema locais, né? Os cineclubes têm sido um espaço legal também de visibilidade das nossas produções. Então, eu acho que é isso, sabe? É uma caminhada aí que está bem no início, mas a gente já mostrou que a gente tem potencial, como em qualquer lugar, né? Precisamos mesmo de oportunidades, né, para deslanchar. Eu acho que isso vai acontecer. Essa experiência comunal de assistir um filme, um curta, um documentário, um filme de ficção, acho que é essencial para o meio, né? A gente assistir um vídeo no celular, um vídeo em casa, no computador, na televisão é uma coisa, mas a gente ter os espaços de exibição, né, ainda mais para conteúdos que são produzidos aqui, acho que vão somar esse processo de formação como um todo, né? As pessoas realmente, a diferença de você experienciar uma história que foi produzida aqui com outras pessoas daqui também, acho que vai enriquecer muito mais a experiência. Com certeza. E Tiago, um dos seus trabalhos, né, Por Onde Anda Macunaíma, e aqui em La Fronteira, né, são apenas algumas das suas produções. O que é que nós podemos destacar de cada uma? Esses aí são 2 documentários que a Platô produziu, né? E que, junto com outros curtas que a gente fez, né, como o Rabiola, como o Nome Sujo, o Milho Gigante, né, que são filmes que saíram mesmo, chegaram em outros espaços de exibição, né? E naturalmente o Por Onde Anda Macunaíma é um filme que diríamos que é uma atualização desse primeiro documentário que a gente produziu lá em 2005, né? Numa perspectiva maior, com uma coprodução, né? Com equipe técnica de várias partes do Brasil. É um filme que ganhou o Festival de Brasília, né? Que é o mais antigo do Brasil, né? Ganhou um festival nos Estados Unidos. E ele trata desse tema, né, que é tão basilar pra gente, que é Macunaíma, né? A Macunaíma indígena, o Macunaíma do Mário de Andrade, o Macunaíma das distintas caracterizações, nessa busca de uma identidade nacionalista. E é legal, né, saber que um tema, quando se está falando de uma busca por uma identidade, quando se referencia a um personagem literário do Mário de Andrade, e vão perceber que a fonte desse personagem é daqui de Roraima. Muita gente fica impactado e surpreso, né? Isso acho que diz muito também sobre o nosso lugar, né, no Brasil. Com certeza. Né? A gente tem um ponto aí nessa territorialidade que é importante para busca e para entender a própria cultura nacional. E o Aqui na Fronteira é um documentário que trata sobre a perspectiva de 3 imigrantes venezuelanos, né, que em circunstâncias diferentes abordam os seus desafios de estar vivendo aqui na Amazônia, nessa fronteira, né, diante dessa crise humanitária que o seu país vive. Então ele traz uma perspectiva muito interessante que muitos roraimenses, né, moradores daqui deveriam, né, assistir, entender um pouco mais esse olhar sobre o outro, né, que às vezes é muito mais pré-julgado. A gente vive num contexto em que essas informações precisam ser pulverizadas para que a gente diminua os índices de xenofobia, né, de tratamentos, né, alheios, né, a esse ser, né, essa pessoa que veio de um outro lugar, né, muitas vezes em sua maioria, né, forçadas, né, não é uma migração espontânea numa situação como essa, né? Então a gente, a partir desses 3 personagens, acaba adentrando um pouco nesse universo, né, da vulnerabilidade que muitas pessoas estão, né? Então são 3 histórias bem, bem especiais e que também é um filme que já foi exibido no Festival do Rio, Minas Gerais, e outros estados cada vez mais querem adquirir esse filme para conhecer um pouco mais. A gente já exibiu aqui em Roraima algumas vezes
e está sempre aberto, né, para novas janelas de exibição. Muito legal. E como é que você equilibra a busca pelo reconhecimento internacional e a valorização das histórias e culturas locais? Essa valorização, ela está na nossa essência, né? Desde sempre, todas as histórias, como eu disse desde o princípio, é isso. Acho que esse reconhecimento internacional, ele é quase que natural por ser algo tão peculiar, né? Então, de fato, a gente já exibiu filme em vários lugares, nossos projetos, a gente acabou de aprovar mais 2 projetos para fazer filme, assim, sabe? E, tipo, há um interesse internacional. Nos 2 projetos a gente tem um interesse internacional nessa perspectiva de nos apoiar a fazer as coisas daqui, entendeu? Não é um internacional esse que muitas pessoas acabam em cima da desinformação, né? É o estrangeiro que está querendo aqui dominar, dizer o que a gente tem que fazer, como é que tem que ser. Não, né? É o reconhecimento da nossa identidade, das nossas referências culturais. Então, ele acaba se tornando mais fácil porque, às vezes, o de fora enxerga outras coisas que a gente não se permite enxergar, né? Pelas barreiras que a gente coloca, né? Mas, naturalmente, a gente está aí no front, disposto a quebrar essas barreiras, né, para que as pessoas mais percebam e reconheçam, né, as nossas riquezas, a nossa diversidade cultural, né. Aqui sempre tinha um ditado que dizia que as terras indígenas iam ser entregues para as ONGs, era a internacionalização da Amazônia. E o que a gente viu foi justamente o contrário, né? Hoje as áreas preservadas dentro da característica nacional são as áreas que estão na mão que são áreas de preservação ambiental, que são terras indígenas, porque as demais terras estão praticamente todas vendidas para empresários, né, internacionais e que têm o interesse e usufruto da maneira que quer dessa terra. Exatamente. Então, eu acho que é isso, sabe? Esse olhar internacional e até o nacional, né, dos grandes centros para Roraima se dá nessa perspectiva. E a gente precisa entender por que se dá tanto valor para a nossa cultura indígena, por que se dá muito valor para, né, essas nossas particularidades. E às vezes a gente aqui está querendo imitar o de fora, está querendo valorizar o que é o diferente, né? Não que não possa, né? Acho que todo mundo tem seu direito, né? Tem seu livre-arbítrio, mas a nossa damorida tem o nosso valor, com sabe? certeza. O nosso peixe regional, e é uma metáfora de todas as outras riquezas socioculturais que a gente tem aqui, né? Que a gente... É diferente, sabe? Aqui em Roraima a gente vê aqui vários pequenos prédios históricos sendo derrubados. Você vê ali um prédio da Secretaria de Educação no centro da cidade que foi derrubado. Onde foi no JEC, na frente, tinha um hospital antigo, né? Um prédio histórico que foi derrubado. Você vê a descaracterização de um prédio como o próprio Passarão, né? Então... As pessoas veem e acham que o novo, tem que derrubar para fazer um novo, né? Espera destruir, porque acha que prédio histórico, patrimônio, só é o que tem na Europa, né? Aquele prédio de 1000 anos, né? Então, e muitos desses, inclusive dos políticos, né, que estão nesses espaços, gostam de tirar foto nesses ambientes, né, de uma cultura ancestral, né? Mas quando chega aqui no nosso, na hora de valorizar o nosso, não. Derruba e faz outro, né? Porque aquele ali não era legal e não faz diferença. Aquele patrimônio conta história, né? Exatamente. Patrimônio é um pouco da nossa identidade, da nossa história. E, infelizmente, a gente tem uma política de desvalorização dos nossos prédios, dos nossos patrimônios aqui, que se materializam nesse exemplo, né, do patrimônio histórico. Mas vale para o patrimônio cultural e material, né, para nossa fala, para o nosso jeito de ser. Então, acho que a gente tem muitos desafios e o cinema está aí para se colocar também como um espaço de resistência, onde a gente fala de poesia, onde a gente fala de arte, a gente fala de amor, mas a gente essencialmente também fala das nossas riquezas. Que maravilha, por isso que o cinema é tão importante. E fala pra gente, a Platô Filmes, ela está aí agora desenvolvendo o Ninho Tinto. O que é que esse projeto representa aí na sua carreira e para o cinema roraimense? O Ninho Tinto ele vai ser o primeiro longa-metragem de Roraima, né? De ficção,
feito com uma característica de cinema, né? É um filme que eu sou produtor, ele vai ser dirigido por 2 mulheres e a gente tem uma equipe aí que vai envolver em torno de 50 pessoas, né? Trabalhando de uma maneira profissional no nosso cinema. É um filme que a gente já captou o orçamento por meio do fundo da Ancine, né? E do BRDE. Então ele vai movimentar a economia também, assim, sabe? Com injeção de recurso financeiro. A gente vai gravar ele em janeiro e fevereiro. E eu acho que é um marco também, sabe? É um marco porque vai demonstrar que a gente tem cada vez mais capacidade de fazer cinema de longa-metragem. Daqui a pouco a gente vai estar podendo fazer nossas séries aqui e ocupando outros espaços, né? Porque hoje até nesse universo dos streams, das plataformas digitais, você vê muito conteúdo internacional e o que é nacional é muito restrito, geralmente é o eixo Rio-São Paulo. A gente quer ser um desses produtores de conteúdo que vai quebrar, vai furar essa bolha, né, para que a gente tenha outros filmes de outras regiões sendo vistos, sendo comentados e compartilhados, seja na rede social ou no boca a boca. Muito legal. O filme também que merece aí destaque, está em produção, né? Conta a história do artista Jaider Isbel também, né? Como trabalho de pesquisa e também para você contar aí a história de quem fez história. Como é que é para você contar a história de Jaider Isbel? O projeto do Jaider Isbel já vem aí, né? A gente está na fase de captação de recurso para ele acontecer. Mas eu acompanho a trajetória do Jaider, né, desde muito tempo, né? A gente é contemporâneo de faculdade. Ele sempre confiou a mim, sabe, a produção do vídeo o vídeo da galeria dele, ele me chamou para fazer. Vocês eram próximos. A gente era próximo. Depois, uma experiência que tivemos na Raposa, foi incrível. Ele nos convidou também para produzir. Ele participa do documentário Por Onde Anda Macunaíma. Então é a nossa maior expressão artística, né, de todos os tempos, eu diria, assim, reconhecido, né, internacionalmente. E é uma pena a gente estar falando dele sem a presença dele, mas o legado dele permanece, né? E Exato. sem dúvida, acho que esse trabalho, ele acontecendo, ele vai, né, dar mais visibilidade, vai dar oportunidade para que outras pessoas conheçam também. É um trabalho que está sendo também produzido pela Platô, vai ser dirigido por 2 mulheres também, extremamente sensíveis, a Vanessa e a Jari. E eu tenho certeza que assim que a gente conseguir viabilizar esse filme, ele vai ter muita repercussão. Muito bem. Nós já tivemos aqui 2 entrevistas só falando sobre ele. Foi, que bom. Foi muito legal. Tem muita coisa para falar sobre o Jaider e sobre as obras dele. Muita coisa mesmo. E na sua opinião aí, o que falta do cinema em Roraima alcançar ainda mais o espaço e o reconhecimento? Olha, não sei se eu sei responder isso não, viu? Porque eu acho que a gente só está seguindo nos passos naturais para que isso vai acontecer. Deixa acontecer. Deixa né? acontecer. Trabalhar com amor, juntando mais quem tem aí como é que eu digo, interesse por esse trabalho lindo, né, que é formar o cinema, fazer o cinema, contar histórias. Naturalmente, o reconhecimento, né, da importância desses trabalhos depende, como eu falei, de política pública, né, das governanças entenderem, né, o quanto que isso é importante. Por exemplo, a gente vai fazer um filme agora, a gente vai precisar de muito suporte, né, de muita estrutura, e às vezes a gente tem que ficar batendo, né, remando contra, não a maré, né, que no caso é contra as marolas, mas a gente já sabe os caminhos aí, tá buscando, e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, já estão acontecendo, e esse reconhecimento, eu já me sinto, sabe, particularmente, né, reconhecido em reconhecimento, e eu tenho certeza que essas portas que a gente está abrindo aí, elas vão se abrir, né, para outras pessoas também, de modo que essencialmente a gente só precisa deixar a gente fazer a nossa parte, que o resto flui. Eu acho que o reconhecimento de um trabalho bem feito é mais trabalho. Então, acho que essa tem que ser a forma de seguir, e para tentar chegar nesse ponto é continuar fazendo, continuar desenvolvendo da melhor forma que a gente puder. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer nos projetos que a gente está em desenvolvimento, e eu tenho certeza que é o que a gente vai entregar, né? E naturalmente mesmo, né? Eu acho que é inevitável que esse seja o resultado, né? Que a gente vai conseguir identificar mais
o valor e a capacidade do cinema e do audiovisual roraimense. Com certeza. E você acredita, no que você acredita aí como um bom cineasta precisa ter para contar as histórias que tocam o público? Vontade de contar a história, como já foi dito também. Acho que eu vou repetir o que eu já falei anteriormente, né? Vontade de contar a história, se conectar com as pessoas que fazem, né? Estar buscando constantemente se capacitar, né? E eu sempre ressalto uma frase assim que todas as histórias do mundo já foram contadas, exceto a que eu quero contar. Porque por mais que eu já for contar uma história, por exemplo, que diríamos o filme do Idris Bell, né? Já existem outras produções sobre ele, né? Mas a forma como eu quero contar, ela é única, né? O olhar, né? A forma como as pessoas que estão comigo vão materializar isso é única. Então você vê isso acontecer no cinema. Vários filmes, remakers, né? Ou histórias feitas por pontos de vista diferentes tornam aquela história única, né? Então é não desacreditar nessa história que você acha que é capaz de contar. Então acho que isso é essencial, né? Todas as histórias do mundo já foram contadas, exceto a que eu quero contar. Muito legal. E Tiago e Lucas, né? Vocês dois podem responder essa pergunta. Quais foram as maiores lições que vocês aprenderam ao longo da trajetória como cineasta e empresário aí em Roraima? Bem, falando assim, né, do meu ponto de vista, né, que eu acho que é um pouco peculiar, né, que eu entrei, eu acho que eu poderia dizer que tarde no ramo, mas eu acho que perseverança, eu acho que isso é realidade para qualquer área que a gente for seguir, né. Eu acho que ter a vontade, e mais do que a vontade, né, tentar fazer acontecer, tentar ir atrás e tentar realmente realizar, acho que é o maior diferencial mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. Então, para finalizarmos aqui a nossa conversa, vocês gostariam de deixar aí uma mensagem para quem está nos ouvindo? Agradecer o espaço, né, da Defensoria, longa vida ao projeto, de maneira que cada vez mais pessoas possam ter espaço para falar das suas trajetórias, das suas experiências e motivar, né, outras pessoas que estão ouvindo, né, que queiram conhecer. E dizer que a gente está aberto, né, no cinema, na produção audiovisual, a gente tem muita essa vontade de se conectar com as pessoas, né? Então, se você tem uma história, se tem algo em desenvolvimento, né, ou enfim, quiser se conectar com a gente, né, tem aí as redes sociais e o site da Platofilmes, platofilmes.com.br, Platofilmes Roraima ali também no Facebook, no Instagram, né? E sempre que possível, se vem uma divulgação das sessões dos nossos filmes, vão lá, prestigie, vamos se conectar por meio dessas exibições, que certamente ali isso gera uma energia diferente. E no mínimo, se você é um cinéfilo, né, ou que gosta de cinema, vai ter a oportunidade ali de se conectar com uma produção local, de se reconhecer na tela. E se você tem interesse em seguir na área do audiovisual, vai ter uma boa oportunidade também de se conectar e falar com quem está fazendo cinema por aqui. E apreciar esse trabalho lindo, né? É isso aí. Maravilha. Eu quero agradecer a vocês dois por terem vindo aqui, aceito o nosso convite ao Entrevistas DPE, dizer que é sempre uma honra em recebê-los, estaremos sempre de portas abertas, venham sempre que quiser nos trazer mais novidades, estamos aqui para isso, para passar a boa informação aí para quem nos ouve. Bom, nós conversamos com o Tiago Briglia, cineasta, também conversamos com o Lucas Silva, videomaker, diretor de fotografia, não é isso? Muito obrigado, tá? Sejam sempre muito bem-vindos. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Você acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou Adriana Paulino. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.